Ok, pessoal, muito boa noite, seguidores e seguidores do Observatório Social de Alegre. Nós já estamos ao vivo aqui pelo Instagram do Observatório e a gente vai fazer hoje... Parece que voltou, peraí, deixa eu ver... Pessoal, vai dando feedback nos comentários aí a respeito da conexão. Parece que tivemos uma queda de conexão, mas voltou. Então, hoje a gente está aqui na presença da Rita Mascarenhas e da Thaisa Pirovani. Nós queremos justificar que a vereadora Renata Alves não compareceu, tá? E a gente vai falar hoje com as convidadas sobre o universo feminino, né? Os desafios e conquistas das mulheres em comemoração ao mês da mulher, né? Que no último dia 8 de março se comemorou o Dia Internacional da Mulher. Mas antes, só passar os patrocinadores aí na tela: Caparal Music, a Hipertec Computadores, Líder Acessórios também aí parceira, MS Monitoramento, os vídeos cabulosos aí de Alegre, Posto Portal do Caparaó, PowerTech Celulares, Lanchinho, Restaurante Lanchinho, RV Cursos Preparatórios, Word Informática também com a gente e a CISA, que também nos apoia. Então, muito obrigado. E o Tanuri Corretor de Seguros também, que está junto com a gente. Bom, vou virar a câmera aqui. Nós estamos numa mesa aqui, nós três, aqui no consultório do Dr. Fernando. Então, muito boa noite, Rita, muito boa noite, Thaisa, muito obrigado pela presença de vocês. E, inicialmente, eu quero deixar a palavra com vocês, para vocês iniciarem aí esse bate-papo. Então, Rita, por favor. A gente, né, teve a ideia de montar esse podcast trazendo mulheres que possam inspirar outras mulheres, né? A gente trazer os nossos exemplos de luta e de conquistas, para que a gente possa inspirar as jovens e fortalecer mesmo as mulheres do município, né, em primeiro lugar. Então, a gente havia pensado na Thaisinha justamente para mostrar, né, qual foi a experiência dela em 4 anos, no meio de 14 homens, Sim. Né, contando com os vereadores, o prefeito e o vice, sozinha, ali tendo, né, que lutar pelas nossas causas e convencê-los, e a Renata pelo movimento Uma pelas Outras, né, desse trabalho de feministas, né, da luta pela igualdade de gênero, mas infelizmente ela não pôde estar com a gente hoje, então virá nas próximas, e é um prazer estar aqui com meu. Thaisa, por favor. Obrigada pelo convite, Rita. Fiquei muito emocionada. De primeira, assim, ela sabe que eu neguei o convite, porque eu tenho muita dificuldade de não estar em conjunto, por nós sermos 3 vereadoras hoje na Câmara, mas depois eu consegui entender o que realmente ia ser esse podcast. Não era sobre todas nós 3, mas a representatividade da Câmara Municipal. E eu sou muito grata pelo convite. Obrigada, Renan. Boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo. E a gente está aí para trazer um pouquinho da luta da mulher, os desafios, não é isso, Renan? Sim, sim. E as conquistas, que nós mulheres somos guerreiras, acreditamos umas nas outras. E eu vi hoje no Instagram, Rita e Renan, sobre consertar a coroa da outra, sem ter que ficar expondo a outra, sabe? É muito mais fácil a gente consertar a coroa e cuidar da outra. E vai ser esse momento aí de descontração, como diz o Renan. Vai ser uma coisa mais tranquila. Um bate-papo bem gostoso. Então, eu preparei algumas perguntas aqui e eu queria começar com a Rita, né? Você atualmente continua como diretora do hospital, né? Não. Não? Não. Não? Ah, tá, não sabia. Hoje eu continuo presidente do hospital. Presidente do hospital. Isso. Mas a parte administrativa já não é mais minha parte. Eu estou em outro setor dentro do hospital, trabalhando em outra frente, né? Entendi. Então, mas mesmo assim você continua dentro do hospital, Sim. Né? E você, lá dentro do hospital, uma pergunta que eu separei aqui, quais que foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, especialmente por ser mulher em uma posição de liderança? É bastante complicado, mas
a gente sempre encontra uma forma, né, de mostrar que está certo, de impor respeito de forma correta, e acabar atingindo os seus objetivos. Não é fácil. Não é fácil, porque às vezes fala aquela mulher lá, enfim. Não se refere a um homem para falar aquele homem lá, né? Se refere a mulher, aquela mulher lá. Mas a gente, aos pouquinhos, vai mostrando que é capaz, que pode fazer, que sabe o que está fazendo e vai conquistando o seu espaço, mas não é fácil. Eu sempre estive em posições de liderança. Sim. Né? Desde que eu me formei, que eu terminei meu doutorado, que eu voltei para o Brasil, sempre estive em posição de liderança, coordenando entidades do terceiro setor. Sim. E aí sempre você encontra alguns embates, depara-se com machismos, mas a gente acaba conseguindo mostrar que, apesar de ser mulher, né, como dizem, a gente consegue fazer o que precisa ser feito, com a mesma capacidade. Certo. E, Thaisa, você, vereadora, né? Na última legislatura era a única vereadora. Sim. Hoje você já tem pelo menos Graças a Deus. Tem 2 colegas, né, lá na Câmara Municipal. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: como vereadora, você já enfrentou situações que sentiu e precisou provar a sua competência como mulher dentro da Câmara? Com certeza. Não só como vereadora, né? Todas nós mulheres estamos o tempo inteiro tentando e tendo que provar que somos capazes de estar ou como líderes, como agentes políticos. Seja até para varrer rua, estava falando com você agora. Sim. A gente, no início do mandato de 2021, a gente não tinha mulheres nem para varrer rua, porque eles achavam que elas não eram capazes de estar na rua varrendo, não pela varreção, mas pelo cuidado de ela não estar ali de madrugada. E hoje a gente pode ver que no município tem mulheres varrendo rua, seja de qualquer setor que seja uma vereadora, seja uma varredora de rua, a gente tem que estar sempre provando que a gente é capaz. E nos desafios do dia a dia, como a Rita já falou, 14 homens. E para minha voz conseguir ter fala, muitas vezes a gente tem que mostrar para que veio. E graças a Deus que parece que eu consegui provar isso, né, Rita? Porque a gente hoje tem representatividade na Câmara de 3 mulheres, Exato. 3 mulheres muito guerreiras, que eu tenho muito orgulho de estar lá com elas, tanto a Patrícia quanto a Renata, mulheres que veio para fazer diferença aí no município, mas hoje eu me sinto mais confortável de estar com as 2 lá na Câmara Municipal. Fica mais tranquilo, né? Com certeza. Tá certo. E uma pergunta para as 2, né? Mas começando com você, Thaisa, por favor. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios que as mulheres enfrentam hoje no mercado de trabalho? Para começar, né, nós que somos mulheres, que somos donas de casa, já começa porque a gente tem um tempo que a gente tem que cuidar dos filhos, cuidar do esposo. Muitas vezes nós somos mulheres que cuidam de mães, de pais. E a gente tem que se desdobrar e mostrar o tempo inteiro que nós somos mulheres que somos capazes de estar cuidando do nosso lar, cuidando do dia a dia da nossa vida profissional, não é isso, Rita? E aí tem esses desafios aí do dia a dia, o desafio de estar como eu estive, com 14 homens, como a Rita falou, estar ali, tendo respeito um pelo outro, e ao mesmo tempo ali, tendo que ouvir algumas coisas que a gente não gosta de ouvir, porque ainda existe muito machismo no nosso meio, infelizmente ainda existe isso. Mas acho que o desafio maior mesmo é você ter que o tempo inteiro mostrar que você é capaz. Esse para mim eu acho que era o mais... E porque também, na maioria das vezes, né, a gente vem muito desacreditada pelos homens. Talvez também até por algumas mulheres, eu vou querer te dizer isso. Eu percebo que nós mulheres precisamos nos cuidar mais, olhar mais para a outra e ter certeza que, poxa, a Rita é capaz de estar lá na frente do hospital. A Thaisa e a Renata, a Patrícia, são capazes de estar nos representando como mulheres na Câmara Municipal.
A gente sabe que a gente foi criado num mundo onde que os filhos, vai lá, você que é menino, vai para a rua, eles já são criados para líderes, né? Vai para a rua jogar bola, vai correr atrás que um dia você vai ter que ser o provedor do lar, e a mulher sempre tendo que ficar dentro de casa. A filha, você fica em casa, brinca de boneca, fica cuidando da casa, ajuda a mamãe aqui nos fazeres da casa, mas nunca nos empoderaram para nós sermos líderes. E graças a Deus, de uma geração para cá, algumas mulheres, algumas mães, alguns pais têm forjado moças, né, e rapazes mesmo a entender que nós precisamos cuidar um dos outros e ter oportunidade no dia a dia de enfrentar e ser líderes, e ser onde a mulher estiver, fazer a diferença. Você, Thaisa, foi a primeira mulher vereadora de Alegre? Não. Já tiveram outras? Já tiveram. Silvânia, Já tiveram a esposa, a Marilza, eu acho, lá do Café, né? A Luciene, de Santa Angélica, Silvana de Celina. A Silvana também recorda. Teve algumas mulheres, sim, assim, mas eu acho que reeleição, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que só eu consegui uma reeleição. E para você, Rita, no mercado de trabalho, qual a visão que você tem sobre a maior dificuldade que a mulher tem hoje no mercado de trabalho? Provar competência. Provar competência então, também. Vocês têm um homem e uma mulher com o mesmo diploma, do mesmo local, com a mesma bagagem de conhecimento, né, teoricamente, e a gente não consegue encontrar a mesma facilidade de entrar nesses cargos de liderança, administrações, né, feitas por mulheres. As mulheres são a maioria no Brasil, né, na população brasileira, mas elas não são a maioria exercendo essas funções. Elas são a maioria em cargos com graduação e pós-graduação no Brasil, mas elas não estão, na maioria, no mercado de trabalho, né, ocupando esses cargos de liderança. É uma dificuldade mesmo que a gente tem que correr para mostrar a nossa competência. Sim. E muitas vezes forçadas a escolher entre a maternidade e um emprego, né? Entre ter um casamento e um emprego, porque a sociedade às vezes exige que você abra mão de algumas coisas para poder estar ali, enquanto que do homem ninguém cobra nada, né? Ele chega a esses postos teoricamente pela sua competência. E a gente, além da competência, a gente tem que mostrar que tem tempo para fazer e capacidade de conciliar todas as nossas outras tarefas, teoricamente de mulheres, né, que nos impõem, para que a gente possa estar nesses cargos. Mas ainda somos a minoria. E muitas vezes com salários menores que o dos homens na mesma posição. E no sentido de, dentro da área da saúde, você pode nos dizer se ainda existe muita desigualdade? Tem. A gente tem, por exemplo, na saúde, em meios de técnicos de enfermagem e enfermeiros, a maioria são mulheres. Né? Chega aí quase 80% de mulheres nessas funções dentro da saúde. Mas nas lideranças, gestão, administração, desses hospitais ou desses outros postos de saúde no Brasil, ainda são ocupados por homens. Entendi. E, Thaisa, para você agora, dentro da política, né, como que você avalia a representatividade feminina? O que você acha que pode ser feito para aumentar, por exemplo, o número de vereadoras dentro da Câmara Municipal? Nós ainda somos a minoria, né? Hoje, na Câmara, 11 vereadores, nós somos em 3 mulheres, apesar de muito guerreiras. Eu acredito que para aumentar, trazer mesmo o que está acontecendo aqui, sabe? A visibilidade, o entendimento que nós somos capazes, que nós queremos. Eu falo que mulher, Rita, tem um olhar muito mais refinado do que o homem. A gente consegue estar aqui e estar olhando tudo ao mesmo tempo. Eu falo, da outra vez que eu fui entrevistada até pelo Renan, aí eles questionaram, Thaís, eu quero que você me dá uma fala de uma coisa que precisa melhorar no município. E a gente que é mulher,
A gente não consegue ver uma coisa só, a gente consegue ver várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo que ao mesmo tempo que eu estou na saúde, eu estou na educação, eu estou na assistente social, eu estou lá no Morro do Querosene tentando trazer políticas públicas para lá, e ao mesmo tempo estou lá no morro, lá no assentamento Floresta, tentando ver melhorias de drenagem e pavimentação. Então, assim, eu acredito que, na maioria das vezes, nós somos minoria, mas o que a gente tem que trazer é visibilidade mesmo, trazer entendimento, que nós somos capazes, que a mulher consegue fazer a diferença onde que ela está. A gente tem um olhar de amor, de afeto, de reciprocidade. Eu vejo lá, às vezes a gente está conversando assim lá na Câmara, quando eu era a única vereadora, como era difícil levar políticas públicas. Eu tenho alguns projetos de lei que, inclusive, foi sancionado pelo prefeito, sou muito agradecida ao Nerro por isso, que é o absorvente nas escolas municipais. Como eu sofri para conseguir levar aquele projeto para câmaras e trazer entendimento que era necessário. E alguns vereadores se sentiram até constrangidos de votar esse projeto na época. Então, assim, fiquei pensando. Esses últimos tempos, fiz um projeto de lei sobre a fibromialgia, porque uma amiga que me procurou e falou, Thaisa, olha para nós com carinho, eu tenho tanta dificuldade de descer no banco e achar um lugar para estacionar, porque eu sinto muitas dores. E aí ela me envolveu naquele ambiente, e aí eu consegui, através de um projeto de lei, hoje elas têm direito, é até bom que fica aqui divulgado, hoje mulher que tem fibromialgia, ela tem direito de usar o estacionamento de deficiente físico. Porque é uma doença invisível, mas que causa muitas dores. Então, a gente é muito sensível. São pautas que nós precisamos de mulheres na política também, porque nós somos sensíveis a essa situação de mulheres. Coisa que, às vezes, uma mulher não consegue falar com a outra. Exato. Com um homem, mas com a mulher ela consegue. Então, sim, a gente precisa trazer visibilidade, trazer entendimento que nós, mulheres, precisamos ter mulheres para nos representar mesmo. Nós temos pautas que só outra mulher vai entender. Então, assim, eu não falo que a gente tem que ser só mulher. Sou contra isso. Acredito que tudo com equilíbrio a gente conquista muitas coisas, tanto na área da mulher quanto na área do homem. Mas a gente precisa ter essa quantidade de mais mulheres para nos representar. E outra pergunta que eu preparei aqui também, vou fazer para as duas, tá? A gente sabe que existe, né, essa desigualdade, existe todos esses problemas de questão salarial, mas houveram avanços consideráveis no último século, principalmente. Mas na visão de vocês, assim, começando agora com a Rita, quais os avanços que você considera mais significativo para as mulheres nos últimos anos, décadas, no seu ponto de vista? O que você acha que melhorou e que ainda precisa melhorar? Eu acho que começou quando a gente adquiriu o direito a voto, né? Eu acho que já deu visibilidade e cidadania para as mulheres. E depois a gente conseguia entrar, por exemplo, numa faculdade de engenharia de Minas, que era inadmissível, né? Sim. Que mulheres participassem, fizessem faculdades daquilo que lhes são de aptidão em carreiras tradicionalmente masculinas. Então, sim, conquistar esses espaços. E, através das conquistas desses espaços, eu acho que a nossa luta é tentar desmistificar o feminismo, porque tentam criar esse dualismo, né? Machismo, feminismo. E não é isso, né? O feminismo quer mostrar para a sociedade somente que nós temos direitos de escolha, né? Isso não quer dizer que eu vou exercer todas as profissões masculinas simplesmente porque eu estou lutando para fazer. Não. Eu quero continuar sendo mulher, ter o meu lado feminino, simplesmente com direito de escolha. Então, se eu quero ser uma dona de casa, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos e estar ali à disposição da minha família, e eu sou feliz com isso, ótimo. Que me sejam garantidos os meus direitos de mulher dentro de casa. Né? Assim como eu tenho o direito de escolher, por exemplo, ser estivadora, carregar saco de cimento num porto, carregar saca de cereal. Enfim, é um direito de escolha. Então, a gente não quer mostrar que as mulheres são superior aos homens, como o machismo tenta mostrar, né, que os homens são mais capazes e podem mais do que as mulheres. O que a gente quer mostrar é que nós somos tão capazes quanto e que cedam o nosso espaço, né, para que a gente possa exercer a nossa cidadania de forma plena. Nós temos a contribuir com a mesma capacidade mental,
né, que os homens para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. E para você, Thaís, o que você acha que melhorou, né, desse ponto, né, do que a gente está conversando aqui sobre direitos das mulheres? O que você acha que melhorou nesses últimos anos, décadas, para as mulheres? Creio sim que trouxe muita visibilidade, né? Todas as mulheres aí que têm se posicionado para trazer, mas é igual a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu entendo que mentalmente, através do estudo, a gente consegue ter um equilíbrio com os homens, mas na área da força eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu entendo que quando há uma guerra, quem vai para a luta são os homens, eles que estão lá. Então, assim, eu entendo que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu não quero estar acima dos homens, assim como a Rita tem explicado, a gente não quer estar acima do homem. A gente quer ter direitos de poder estar aonde a gente precisa estar. Eu acredito muito em propósito de Deus, eu acredito que cada um vem com propósito, sabe, Rita, aqui na Terra. Eu falo muito isso das pessoas que eu converso. Eu acho que Deus já escreveu uma história para cada um. E quando eu falo assim, quando você acha a veia, que você está naquele ambiente que você gosta, como eu gosto de estar vereadora, como eu gosto de estar lutando por políticas públicas, sendo ponte, sempre luz para algumas coisas no município, sabe? Eu amo estar vereadora. E eu acho que não é sobre competição, é contribuição. É mais alguém para somar. Sim. Isso aí, eu acho que é contribuição, é contribuir para um bem melhor, é contribuir para um município melhor. A gente que é mulher, a gente vê aí na história de Alegre poucas mulheres vereadoras, sabe? Poucas mulheres, mas hoje eu vejo no município, assim, honrando até o prefeito hoje, o Nirô, ele tem aberto portas aí para ver que a maioria das secretarias hoje tem mulheres, né? Nós temos a Ediane, que é uma... Nós temos uma vice-prefeita. Hoje nós temos uma vice-prefeita mulher, a Keidma. Então, assim, a gente vê que está acontecendo história aí no nosso município, está fazendo história. Nós nunca tivemos na história do município 3 vereadores na Câmara Municipal. Nós nunca tivemos uma vice-prefeita, entendeu? Então, assim, nós nunca tivemos tantas secretarias com mulheres na frente da pasta. Então, assim, não desfazendo dos homens, mas, assim, eu sou muito grato ao que está acontecendo no nosso município, porque eu acredito em propósito mesmo, eu acredito que cada mulher tem o seu propósito. O homem também, mas, assim, a gente só está pedindo um espaço para mostrar que nós queremos fazer a diferença. Isso, é sobre que nossas isso. ideias sejam respeitadas, né, se elas fazem sentido e contribuem para melhorar uma empresa, para melhorar uma cidade, melhorar uma escola, enfim, que elas possam ser ouvidas de forma mais amigável, digamos, né, assim, de forma mais aberta. Sem a pecha, não, já vem aquela mulher falar tal coisa. Né? Eu vejo não, isso. é uma pessoa que tem capacidade, que estudou para aquilo, que tem aptidão para aquilo, né? Que está ali tentando trazer sua contribuição para que a gente viva de forma melhor todo mundo. Porque a pessoa, quando ela não consegue desenvolver suas potencialidades, ela não faz bem para ela nem para quem está no entorno, né? Verdade. Seja mulher ou seja um homem. Então, se a gente consegue todos demonstrarem as suas potencialidades e todo mundo estiver de mãos dadas para a construção de uma sociedade, a gente vai viver num mundo muito melhor. A gente vai parar, por exemplo, de ter medo de sair de minissaia à noite, porque a minha minissaia pode insinuar alguma coisa para um homem que não simplesmente eu gosto de minissaia e vou sair de minissaia. Né? Então, que a gente possa ter essas liberdades sem que sejamos propriedade de alguém. Nós somos parceiras dos nossos esposos, namorados, mas nós não somos propriedade. Né? Que a gente precisa ser respeitadas assim como nós os respeitamos. E a gente viu isso bem claro aqui um pouquinho antes de começar, né, o podcast. Renan nos confidenciando, né, que ajuda a esposa em casa, que não tem dificuldade de colocar roupa para lavar uma vasilha. Não é ser menos homem, ao contrário, é ser muito homem isso. Está sendo inteligente, está deixando o tempo livre da esposa dele, né, para poder depois ter um momento de diálogo, Claro. de atenção, carinho, afeto. Eu acho que homem é isso. É muito mais do que ser o homem que provê no lar. O homem vai muito mais além. Eu sei que aqui o podcast é mais voltado para as mulheres. Sim. Mas aí até para deixar um recado para os homens, né?
Como é bom você ouvir um outro homem falando, eu estive em casa, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei minha esposa nisso. Não vai fazer ele menos homem. Ao contrário, vai fazer ele muito mais homem, porque está cuidando direitinho da esposa, né, Renan? Que assim ele até dá um bom exemplo para suas filhas, né? Isso aí. De como uma mulher deve ser tratada pelo seu parceiro e vice-versa. Né? Porque a gente também vê problema do outro lado. Eu, sinceramente, acho até natural. Sim. Tá? Eu ajudo minha esposa em casa, lavo louça, boto roupa para lavar, boto roupa no varal, passo vassoura, passo pano, tiro poeira, ajudo, né? É ser ser humano. Mas entre eu e ela existe muita cumplicidade. É muito legal. Ela começa a fazer alguma coisa, eu estou fazendo outra, então a gente está sempre se ajudando. Até porque a casa também é onde eu moro. Né? E eu quero ficar dentro de um ambiente limpo e não quero deixar tudo nas costas dela para ela fazer tudo sozinha. Eu também quero a casa arrumada, também quero a casa limpa, também quero a casa cheirosa. Então, nada mais justo que eu contribuir para que a nossa casa esteja em bom estado para nós dois. E você está de parabéns, Renan. E sobra tempo livre até para a gente realizar sonhos, ler um livro. Isso aí, né? ver um filme junto. Conversar, tomar um vinho. Enfim, o casal também interagir, né? Porque se todas essas obrigações sobram para a mulher, ao final do dia ela está exausta. Sim. Né? Então, essa percha da guerreira, eu não quero ser a Xena mais, não. Juro. Não quer ser mais eu só quero poder fazer aquilo que eu tenho de direito a fazer e cumprir meu papel como cidadã, sem ter que aguentar o peso do planeta nas costas. Mas foi bom ela tocar nesse nome de She-Ra, Rita, porque quando você olha as princesas, você já reparou os contos de fada de princesa? É sempre a bela adormecida, que dorme e tem que vir um príncipe para resolver. Sempre. A Branca de Neve com a maçã tem que ter um príncipe para salvar. Sempre tem que ter um príncipe, um homem do lado para resolver o problema da princesa ali das princesas, né? Exato. E aí a gente tem mostrado que a gente precisa, assim, de um homem do lado, muitas das vezes, para caminhar, para dar um apoio. Meu marido é meu maior apoiador hoje na política. Sofre muitas dificuldades quando eu contei para vocês algumas situações aqui. Mas é o meu maior apoiador hoje na política, entendeu? Mas nós precisamos entender que nós somos capazes também de caminharmos. Sim. Eu quero que me dê flores, eu quero que abra a porta do carro, assim como eu faço as gentilezas e o carinho, né, e a devida reverência ao meu parceiro, né, a gente também quer de volta. Mas isso não implica que eu seja tão mais frágil e que precise de uma proteção que me impede de ser eu mesma. Né? Isso é a maior luta da gente. A gente não quer se vestir de homem, nem sair por aí né, cumprindo, né, um papel de homem. Não, eu quero cumprir a minha potencialidade de acordo com a minha aptidão e aquilo que eu gosto de fazer. A gente não quer dominar nem concorrer. A gente quer ter nossos direitos. Isso aí. Fazer junto. Tá certo. E outra pergunta que eu tenho aqui, agora para as duas também, mas vou começar com a Rita. O que você diria para as jovens mulheres que estão começando as suas carreiras e sonham em ocupar um espaço de liderança como o seu? Se capacitem, né? Corram atrás, se imponham de forma adequada, né? Sem alguns absurdos, e lutem pelos seus direitos. Nós estamos todas aqui, né, no apoio uma da outra para outra, a nossa sororidade, que é bastante importante, e continuem lutando, a gente continua reivindicando atrás de políticas públicas, né? Hoje a gente tem 3 vereadoras em Alegre, então já estou com um monte de propostas que eu vou passar para elas muito em breve. Continuem correndo atrás de seus sonhos, como qualquer pessoa corre, né? E façam aquilo que gostam. E você, Thais, o que você diz para as jovens mulheres que queiram chegar numa posição, por exemplo, igual a sua, de vereadora, de liderança? Antes de mais nada, a gente é muito forjada antes de chegar lá. Eu falo que é o propósito. Eu, antes de chegar a estar vereadora, Deus me forjou bastante, Renan. Eu já fui para balcão de supermercado, já fui professora na escola rural. Então, assim, não é uma coisa tão fácil. Quando as pessoas veem você em alguma posição
querendo ou não, hoje estar vereadora é uma posição, né, de liderança, de autoridade. Antes, Deus forjou bastante essa Thaís aqui para chegar lá. Hoje eu tenho 48 anos, vou fazer 49, mas Deus me forjou bastante antes, Renan. Então, quando a gente passa por algumas coisas na vida, a gente não entende na hora. Mas depois, porque eu tive muitas vezes limpando a partilheira lá do Comabem, que é o supermercado do meu marido, sou bacharel em Direito e pedagoga, então eu ficava assim, meu Deus, olha onde eu estou, eu queria tanto ter uma oportunidade de estar em outro lugar, e a primeira coisa que eu falo é, tenha fé naquilo que Deus escreveu na sua história, nunca perca sua fé de forma nenhuma, e acredite que Deus tem um propósito para cada um. Estude muito, que uma hora as portas se abrem, as coisas acontecem. E eu fui professora na escola rural, de tudo se pensar eu já fui. E Deus estava me forjando para ficar em meio de 14 homens, porque eu até secretária, na Secretaria de Obras, onde só tem homem, eu já fui. Então, assim, eu já fui diretora da Câmara Municipal, então Deus já estava me forjando. Então, muitas coisas na vida da gente, Renan, acontecem porque Deus vai escrevendo a nossa história, na hora a gente não entende, as ondas bravias do mar, às vezes vêm querendo nos afogar, mas aí Jesus segura na nossa mão, e eu, como uma serva de Deus, que confio em um Deus que eu sirvo, eu sei que em todas as coisas coopero para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que eu tenho para falar para jovens? Em primeiro lugar, busque a Deus sobre todas as coisas. Segundo, estude bastante. Confie naquilo que Deus tem para você, mas faça a sua parte, não fique de braço cruzado. Toda porta que abrir, inclusive você, Renan, toda porta que abrir, abrace. Aproveite e faça o melhor que você estiver ali naquele lugar. Eu falo que eu vi uma vez uma ilustração onde que a mulher, onde ela estava varrendo a casa, ela fazia com excelência. Ela ia para o serviço dela fazer com excelência. E aí, às vezes, Deus está te contemplando para ver se pode subir de nível. E quer ver se você está fazendo aquilo com excelência. Porque Deus não vai te subir de nível se quando você está lá varrendo a casa, você só reclama, não faz com excelência, não faz com aquilo com coração grato. Eu falo que a gratidão te leva a lugares altos. Eu falo que a gratidão é o combustível da sua vitória. Então, a gente precisa entender que em todo tempo Deus está trabalhando a nosso favor. E a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, buscando sempre estar, como a Rita falou, estudando, nos capacitando. É tão bom a gente ver mulheres empoderadas, não somente com capacidade intelectual, mas com o coração também quebrantado na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, sabe? Cumprindo um propósito, que aí é aquilo que eu falo. Achou a veia, Renan. Eu falo que o Renan achou a veia dele jornalística. E eu acho que é isso que Deus tem para muitas pessoas aqui nessa terra, e às vezes a gente só precisa nos encontrar de verdade, encontrar com nós mesmos. Nós mulheres temos muita dificuldade porque a gente pensa muito no lar, na família, em montar família, e cuidar dos filhos, do esposo. Meu Deus, eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha filha. Então, assim, nós precisamos primeiro, se são jovens, primeiro se preocupem em ter sua vida profissional resolvida para depois pensar em casamento. Uma da dica que eu vou dar, porque aí você consegue, né, Rita, cuidar melhor depois da sua família. É sobre isso, Deus no controle sempre, Renan. Ele que abre a porta e fecha e faz a diferença na nossa vida. E a gente lembrar, né, do legado que nos trouxe até aqui, né, da luta de muitas mulheres. Verdade. Ao longo dos séculos, para que a gente pudesse ir conquistando esses espaços. Então, quando a gente chegar naquele espaço, a gente olhar para as mulheres que estão ali também no nosso entorno e também ajudar a conduzi-las a conseguir seus espaços, né? Que a gente impulsione, vai estudar. Olha, você faz bem em tal coisa, se especialize nisso. A gente também impulsionar e apoiar outras mulheres a partir da nossa posição conquistada, porque outras também nos ajudaram a chegar ali. Claro que muitos homens também. A gente não pode generalizar, né, que são todos de uma maneira. Não, tem muitos homens já com a cabeça bastante aberta e com bom entendimento, né, do papel da mulher dentro da sociedade, que nos apoiam e nos incentivam sem nenhum problema. Outra pergunta para as duas, começando com a Thaisa. Qual que é a mulher que te inspirou a ser quem você é? Nossa, são tantas mulheres, né, Rita? É difícil a gente... Pode falar mais de uma. Pode?
Pode. Então, minha mãe é uma mulher que me inspirou. Minha mãe sempre foi uma guerreira, né? Minha mãe sempre trabalhou, sempre esteve fora de casa, trabalhou. Eu tenho tias muito especiais, tenho amigas muito guerreiras. E eu quero citar uma, que é a Daliana, da Associação Sete Montes, que tem ficado à frente aí dessa associação tão importante hoje para o município, que traz políticas públicas tão especiais. Eu tenho a Dalva, que é uma amiga que está o tempo inteiro me impulsionando e falando, você consegue, você vai. Então, assim, são muitas mulheres à minha volta que sempre me trazem a memória daquilo que eu posso muito mais. E, assim, são pessoas que eu fico olhando de perto e eu quero pertinho de mim, sabe, Rita? Eu não sei se você é assim. Sim. Tem mulheres que a gente quer um pouquinho distante, que não torcem, que eu falo que é tão difícil. Eu falo assim, sabe, Renan? Eu quero ver quem são minhas amigas mesmo na vitória, não é quando eu estou chorando. Quando eu estou chorar comigo é tão fácil. Exatamente. Agora, sorrir com a minha vitória é tão difícil. Você quer descobrir um amigo? Rita e Renan, fala para ele de uma vitória. Conta para ele, olha, conquistei isso. Aí olha o semblante dele na hora, se ele vai ficar feliz ou vai ficar triste. Eu agora estou descobrindo meus amigos tudo assim, Renan. Ou perca uma posição de poder. Isso aí. Aí você vai olhar lá na frente quem é quem, né? Isso aí. Não no dia a dia. Enfim, minha grande inspiração é minha mãe e minha avó também, minhas duas avós. Né? Às vezes eu ficava muito brava quando criança, pela docilidade da minha mãe em relação a coisas que não eram muito boas que aconteciam em casa, mas hoje eu consigo entendê-la. Quando a gente fica adulto, né, e vai para o mundo, a gente consegue entender aquela capacidade de sacrifício para que aquela família desse certo e que aqueles filhos conseguissem chegar onde chegaram. Então, minha mãe é uma grande inspiração para mim. E das inspirações atuais, eu diria que a ministra da Saúde. Né, ela entrou num período bastante difícil do Brasil, com Covid, com um monte de coisas acontecendo, e a gente lia nos jornais a quantidade de vezes que tentaram tirar os créditos dela, a capacidade dela. Essa mulher vem com uma trajetória gigantesca dentro da Fiocruz, uma construção de pesquisadora, de pensadora, né? Dentro da área de saúde. Ela construiu muitas coisas interessantes que haviam sido desconstruídas novamente, né, trazendo isso de volta para o SUS, para o Ministério da Saúde. Então, hoje, e o discurso de saída dela do Ministério da Saúde assim, foi bastante inspirador, né? Bonito de ouvir. Entrou com elegância e saiu com elegância dobrada. E deixou um legado interessante para a gente. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu, então eu fico muito mais feliz ainda. Mas tem muitas mulheres interessantes. As mulheres assim, da vejo Bíblia, funcionárias do hospital, gente que trabalha ali na limpeza, né, que às vezes está doente, tem um problema de saúde grave e todo dia está ali com um sorriso no rosto, fazendo o seu trabalho, sempre tratando a todos com amabilidade e cumprindo, né, para que a rotina do dia a dia da instituição contribua. Então, assim, eu tenho muitas inspirações de famosas, mas o que mais me motiva são as que eu vejo no meu dia a dia. Verdade. Na luta delas, quando a gente as conhece, sabe o esforço e a luta que foi para elas estarem ali ocupando. Você é uma inspiração, Thaisinha. Ai, Rita, obrigada. Obrigada. É isso. Beleza. Então, outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês aqui, começando agora com a Rita, sobre o mês de março, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. No seu ponto de vista, o que a gente pode tentar, o que vocês, mulheres, né, ou nós homens também, podemos tentar fazer para não somente deixar o mês de março como referência para o Dia da Mulher e o mês da mulher, mas a gente tentar abranger isso para o restante do ano? O mês de março é justamente para isso, né? Para a gente lembrar das dificuldades que a gente ainda enfrenta, ficarmos satisfeitas e felizes com as conquistas que obtivemos, mas continua sendo um mês de luta, né? Continua sendo um mês de reivindicações. E até o dia que ele possa ser extinto, quando a gente conseguir conquistar aquilo que a gente precisa conquistar,
acabar com o machismo, aí já também não vai precisar do feminismo, né? Então, mas é necessário, a gente não consegue ter um ano inteiro de mobilização. A gente luta e trabalha o ano inteiro pelas políticas públicas, mas o mês de março é o mês de alvo, né? Para que todos se foquem naquele mês, e o dia 8, né, que tem todo um histórico do porquê ser dia 8 de março, para a gente lembrar de quem lutou, morreu, perdeu a vida, para que a gente pudesse hoje estar aqui sentada falando que a gente precisa ainda melhorar, né, os espaços e as conquistas das mulheres dentro da sociedade. E você, Thais, o que você acha que, nesse sentido, poderia, né, ter uma abrangência maior durante todo o ano e não somente no mês de março? Eu acredito que a gente já conquistou muita coisa de ter o mês de março, né, Rita? Porque eu acho que já é um grande passo. Mas, assim, em diálogo com a Renata, com a Patrícia, a gente está na Comissão da Mulher lá na Câmara, e eu vejo essa pauta, é uma pauta que é bem forte aí no coração de todas nós, mas principalmente na Renata. A Renata é uma mulher que tem essa pauta, assim, bem firme, e eu queria honrar ela aqui nessa noite. Se tem uma coisa que Deus me ensinou muito todos os dias, é honrar as mulheres que estão do meu lado. Com certeza. E a Renata tem lutado muito por essa pauta, né? E a gente precisa muito olhar com carinho realmente essa pauta. E quando a gente reuniu na comissão, ela falou, pena que é só o mês de março, a gente precisa trazer mais divulgação das coisas das mulheres, mas já que tem o mês de março, eu quero que aconteça toda semana alguma coisa. E aí, através da Comissão da Mulher, a Renata está se programando aí. A gente já está no mês de março, mas houve já algumas coisas da mulher, ainda vai acontecer ainda até o final de março. E eu quero dizer e convidar todos aí que vai ter programações voltadas para a mulher no mês de março. E quero honrar a Renata aqui nessa noite, porque, né, ela não está aqui gente presente com a gente aqui, ela está em casa, passando um pouco de mal. Mas a Renata levanta essa bandeira com uma excelência. Sim. Eu falo que cada um tem um chamado. Exato. E esse chamado é muito forte no coração da Renata. E quando ela me falou que não vinha, eu falei, meu Deus, você precisava estar lá. Ela não... E ela foi tão linda comigo. Ela, vai, Thaisa, você também nos representa, você faz a diferença na Câmara, fala das conquistas que você já teve. Você é uma mulher que inspira também. E aí eu quero dizer aqui que talvez eu não vou falar com tanta excelência quanto a Renata estivesse aqui sentada, porque ela é diferenciada nessa área, tá? Ela vem de um histórico grande de luta, isso, né? de luta dessa pauta. E do grupo Umas pelas Outras, sim, e outras instituições nessa busca, né, pelos direitos da mulher. Mas a gente já está fazendo a diferença. Dessa maneira, isso, né? Aí. Por um problema com uma parturiente dentro do hospital, e ela me ligou e começou a me fazer perguntas, e eu explicando o que estava acontecendo, ela conseguiu entender, e desde então a gente virou amiga, né? A gente estreitou relações nessa causa, porque... Então, usando o nome dela, a gente entende que a Renata aí vai fazer uma diferença, não só no mês de março, mas em todo o mandato dela dos 4 anos. Eu quero honrar ela aqui. E eu sei que essa pauta não vai ficar aí só para o mês de março, mas vai ser aí os 4 anos de luta, e ela sabe que pode contar comigo, com a Patrícia e com as mulheres que querem fazer diferença no município. E, Rita, você falou sobre o dia 8 de março. Para explicar também para quem está nos acompanhando, por quê? Existe um motivo pelo dia 8 de março? Existe. Costureiras, né, nos Estados Unidos, mais de um século atrás, trabalhavam em subcondições, elas ficavam trancadas dentro da fábrica, e houve um incêndio. Então, muitas morreram nesse dia desse incêndio, porque não tinha, quem fechou a porta era um homem e foi embora com a chave. E elas ficavam lá, trabalhando em subcondições, com salários extremamente baixos. E depois disso, então, começaram as marchas, né, das mulheres, por mulheres e por melhores condições de trabalho. Então, nos permitiram trabalhar, mas as condições de trabalho oferecidas eram subhumanas, né? E acabaram morrendo justamente por não ter liberdade nem de entrar e sair do local de trabalho, no caso de uma necessidade maior. Então, eram muitas horas trabalhadas,
sem descanso, sem pagamento de hora extra, e que culminou em mortes, né? Por conta de um incêndio que teve na fábrica. Então começaram mobilizações no mundo inteiro. E usaram esse dia como um dia histórico, que é o dia de mobilização, a gente comemora. Podem nos dar flores e não chocolate é sobre nesses flores dias só. que a gente adora, mas, sobretudo, entendam, né, quem somos nós, mulheres, o que nós queremos para uma sociedade, e valorizem aquilo que a gente tem de capacidade para oferecer e fazer o mundo ser melhor. Né? Para você ver o nível que a gente chega. Teve que morrer mulheres em fábricas. A gente até teve um sorriso quando fala que é fechar, mas é triste de ter essa noção. Sim. Teve que morrer mulheres para que 8 de março fosse reconhecido que mulheres são mulheres importantes. Na Austrália, né? Porque as sufragistas, o filme que podem assistir, elas começaram a se reunir em porões, em locais escondidos, para reivindicar o direito a voto, uma coisa simples, né? E quando elas começaram a ir para as ruas nas suas passeatas, muitas morreram, apanharam dos maridos em casa, porque isso não era um papel de mulher, né? Enfim, e hoje a gente consegue exercer isso com a mesma capacidade e categoria que os homens fazem. Então, é desmistificar. Você sabe por que inventaram o vôlei? Não. Foi inventado há uns 130 anos, mais ou menos, na ACM, na Inglaterra. A Associação Cristã de Moços, que é uma ONG, ela nasceu no período pós-revolução industrial, pela carga horária de trabalho e o pesado do trabalho nas indústrias, então, para ter um local de prática de esporte e relaxamento. E aí tinha um basquete, que os homens jogavam. Sim. Como as mulheres usavam espartilho e roupas que não eram adequadas para praticar esporte, então eles não nos viam como capazes, diziam que a capacidade pulmonar da mulher era inferior ao do homem. Lógico, a gente estava amarrada num espartilho, né? Então criaram o vôlei. Então o vôlei nasceu como um esporte tipicamente feminino, né? E aí até que a gente também conquistou o direito de jogar basquete, né? Mas e hoje nós temos mulheres até no futebol, né? Em todos os lugares, que ainda ganham menos que os homens, mas estamos lá. É verdade. Então, vou fazer mais uma aqui para a Thaisa. Como que você vê, Thaisa, a importância da sororidade, que é o apoio mútuo entre as mulheres nessas conquistas, né, de espaços e superação de desafios? Essa irmandade, você acha importante? Acha que tem que ter? Pode melhorar? Pode melhorar, com certeza, né, Rita? Com certeza. Pode melhorar. Mas já melhorou muito. Já melhorou. Quando eu olho para a situação que hoje eu estou na Câmara Municipal, assim, eu vejo que a gente pode melhorar. Sim. Mas já melhorou muito. Eu vejo assim, porque eu estou na política, né? E eu vejo que os bastidores da política é muito complicado, sabe, Renan? Há muito ego envolvido e, principalmente, assim, quando você perde a eleição, eu vejo que os bastidores é complicado. E essa situação de trazer para perto e cuidar é necessário. A gente hoje, como mulher, eu vejo tantas mulheres que passaram ali que podia estar assim dando aula para a gente. E ao invés disso, às vezes, fica tentando atrapalhar aquela que está lá na Câmara Municipal para poder somar forças, ajudar. Peraí, Thaisa, vamos lá, você vai conquistar, eu já passei por aí, vai dar certo. Eu tive mulheres, eu tive algumas vereadoras que me procurou e me deu força, mas eu tive muitas vereadoras também que passaram ali, que se puder, puxa o meu tapete até hoje, tentando atrapalhar a caminhada. Então, assim, em todo ambiente tem isso, mas eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Sim. Eu tenho uma frase do Martin Luther King que ele fala assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Sim. Então, assim, a gente não pode silenciar, a gente tem que falar, como está acontecendo agora esse podcast, observatório aí, a gente tem que trazer o dia a dia e falar mesmo o que está acontecendo para mostrar para as mulheres que nós juntas nós somos mais fortes. E a gente só precisa cuidar uma da outra. Exato. Não precisa puxar o tapete para querer ter mais visibilidade. A gente pode andar junto, a gente pode, igual eu estou honrando a Renata, honrei a Patrícia, segunda-feira,
Eu quis dar os parabéns para a Patrícia, porque a Patrícia entrou agora e já conquistou coisas aí, né, que ela conquistou aí para o hospital. Então, assim, isso me traz uma alegria no meu coração quando eu vejo uma conquista de uma mulher. E aí tem outras mulheres que, quando vê a outra conquistando, em vez de querer parabenizar ela, não quer que aconteça, porque senão vai trazer muita visibilidade para alguém e ela não vai. Então, assim, a gente tem os prós e os contras, mas os bons têm que pôr a boca aqui no microfone e falar que a gente pode fazer a diferença. E você, Rita, a questão da sororidade, né, que essa ajuda mútua, como que você vê isso? Se pode melhorar? O universo machista criou essa competição entre as mulheres, digamos assim, né? Desculpa a expressão, mas uma coisa burra que a gente faz. O que a gente precisa aprender e talvez se fortalecer, inclusive como ser humano, é a hora que a gente traz até Deus, né, para dentro da gente, de a gente olhar o crescimento do outro como uma coisa bonita e positiva, né? E de a gente olhar o potencial de crescimento do outro como alguém que eu posso contribuir. Então, pera lá, aconteceu uma coisa com tal mulher, antes de eu atirar uma flecha, porque algumas pessoas atiraram, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Será que ela cometeu aquele erro mesmo, ou só estão tentando derrubá-la porque é uma mulher? São coisas que nós, mulheres, precisamos pensar. Verdade. Né? Porque, às vezes, acontece, não é porque aquela mulher cometeu uma falha. Porque, muitas vezes, quando o homem comete a falha, entre eles se apoiam. E eles se apoiam mesmo. E ficam mesmo. quietinhos. Né? E, quando acontece com mulher, as mulheres são as primeiras, às vezes, a criticar ou desincentivar a presença da mulher naquele espaço. Então, vamos olhar o que está acontecendo? Né? De fato, foi isso? Então, será que eu não posso ajudar a arrumar a coroa dela? Será que eu não posso incentivar a ser melhor? Será que eu não posso contribuir, fortalecendo, inclusive, a capacidade de trabalho dela? Porque, às vezes, ela tem uma dificuldade de estar remando naquele oceano, né, de dificuldades. Será que eu não posso ajudar a empurrar sempre mais uma parte do motorzinho daquele barquinho e vai levar nós, mulheres, para frente? Então, a sororidade é isso. Desde a dona de casa, que quer ser dona de casa, e a gente precisa, né, lutar para que ela tenha esse direito sem ser criticada, porque isso aí não é feminismo, isso é machismo, usado por mulheres contra mulheres, né? E incentivar aquela que quer ser uma CEO de uma grande empresa, não quer ter filhos, né? É a opção da pessoa, é decisão dela. Se ela tem um bom caráter, que é outra coisa que a gente também precisa tocar nesse assunto, e tem capacidade de estar ali, joia, vamos apoiar e vamos deixar que essa pessoa vá, porque ela vai trazer retorno positivo para a sociedade, independente de qualquer outra coisa, né? Então, a sororidade é essa, apoiar umas às outras, para que a gente consiga atingir objetivos coletivos, inclusive. E, Thaisa, você falou sobre puxarem o seu tapete. Vou fazer uma pergunta aqui agora ao contrário. Você já teve alguma experiência em que o apoio de uma outra mulher foi fundamental para você ter sucesso ou tomar uma decisão importante na sua vida? Com certeza. Nossa, eu agradeço todos os dias, que eu tenho orado ultimamente, sabe, Renan? Eu falo assim, eu sempre oro, mas eu tenho específica em oração, a minha oração é, Senhor, traz para perto aqueles que me impulsionam para viver aquilo que o Senhor tem escrito na minha história. E eu tenho mulheres, sim, muitas mulheres especiais na minha vida. A Rita é uma delas agora que me impulsionou para estar aqui no podcast, né? Eu sei que teve uma pessoa por trás, mas quero até agradecer. Será que posso? Pode, agradecer? Pode. Posso agradecer o Cadu também, porque ele é um menino que está aqui em Alegre agora, um menino não, um homem, né? Sim. Que está aqui em Alegre agora fazendo uma diferença com a empatia, que é um projeto muito especial, muito importante. E impulsionou a gente estar aqui também, né, Rita? Exato. E Renan, que faz a diferença no observatório. Mas tem mulheres, sim, importantes na minha vida. Deus tem levantado mulheres de oração para cuidar de mim, para me dar cobertura espiritual, porque
O universo é muito real, gente. E o mundo espiritual é algo muito real, Renan. Eu sei que as pessoas podem questionar em casa. Ah, Thaisa fala muito de Jesus, muito de... Mas é sobre Ele. Tudo vai ser para Ele, por Ele, sempre por Ele que eu estou aqui. Não é sobre a Thaisa estar vereadora. Estou vereadora porque um dia o Pai me proporcionou estar nesse lugar. Então, assim, quando você entende que Deus está cuidando dos mínimos detalhes, até as amizades. Então, assim... Deus tem levantado mulheres assim como a Rita, como a Dalva, que eu já falei, Pacheco, que é uma amiga que Deus me deu, que cuida muito de mim. E quando foi na eleição... a Patrícia, a Renata, elas minha brigam mãe. pela gente. Eu tenho a Aline Omo, eu tenho várias amigas. Se eu for falar o nome de todo mundo, uma vai ficar com ciúme da outra. Sim. Aí pode dar ruim. Mas grupo assim... de terapia, as meninas da piscina. Isso aí. Não, então a gente tem, né, esses apoios. Tem muitas mulheres especiais. Que empurram a gente... no bom sentido para frente, vai, te incentiva, vai lá. Isso quando é a gente legal. Quando a gente tem uma rede assim de apoio, sabe, de mulheres, eu que sou da Batista Renovada, assim, a gente tem uma rede de apoio, de oração, de cuidado, de olhar mesmo, assim, aquele olhar que eu falo, aquele olhar da sua vitória, estou com você. Tá também no choro, mas não fica feliz só quando tá no choro, tá feliz quando eu também estou vencendo. E eu fico muito feliz de ver mulheres sendo desenvolvida emocionalmente, sabe, Renan? Eu vejo muitas mulheres curadas hoje em Alegre. Porque tem muitas mulheres que nos ferem porque foram muito feridas. Sim. Tem muitas mulheres que ferem porque foram feridas. Eu conheço muitas mulheres que ferem Sim. outras pessoas porque estão muito feridas. Então, outro dia uma menina colocou na rede social um negócio para mim, aí eu coloquei, deixa eu te falar, eu não estou ferida. Se você está ferida, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Exato. Cada um só dá aquilo que está dentro dele. Exato. Quando você traz palavras para magoar o outro, quando vai para a rede social, ficar magoando, quando você vai lutar por uma pauta, ok. Mas quando você vai, chama a pessoa disso, daquilo, tenta menosprezar a pessoa, porque só a pessoa está cheia daquilo. Então, assim, eu entendo que cada um só transparece, só fala daquilo que está cheio. Então, se você está cheio de amor, você vai transbordar amor. Se você está cheio de carinho, você vai transformar aquilo em carinho por outras pessoas. Agora, exato, quando você está cheio de dor, está amarga por dentro, você vai querer explodir isso das pessoas que estão à sua volta. Então, a gente aí no podcast dessa fala aí de mulheres, que nós possamos nos curar, buscar cura mesmo, para que curem outras mulheres. Eu só posso curar alguém aonde eu fui ferida, se eu já fui curada. Exato. Então, assim, eu fui muito ferida muitas vezes. Eu sou uma menina que fui molestada quando eu era nova. Então, assim, eu fui curada. E hoje eu quero curar outras mulheres que já passaram por isso. Eu quero cuidar de jovens que passaram por isso. Quando as pessoas me veem no Morro do Querosene, trabalhando na Associação Sete Montes, não tem noção do que eu já vivi no meu passado. Ah, Thaís é uma patricinha, não tem noção do que eu já vivi. Entendeu? Então, assim, ninguém conhece o seu interior para saber o que te queima, aquilo que te faz vir para fora e querer cuidar do outro. Ah, Thaís, sobe lá porque tem interesse político. Não é sobre a política. É muito mais do que isso. Eu fui curada e quero curar outras pessoas. Exato. Não é isso, Rita? Usar a nossa capacidade, né, para trazer luz para o mundo. Trabalhando, sendo vereador, sendo médico, sendo administrador, sendo enfermeiro, sendo a mulher que varre a rua, que limpa a casa de alguém, uma dona de casa cuidando do marido e dos filhos, né? O que a gente veio nesse mundo para fazer o bem. E a gente vem com a mesma potencialidade e capacidade que os homens. Então, a gente luta para que todos tenham essa sensibilidade para entender que a gente não está numa guerra entre os sexos. O que a gente quer é só igualdade entre os gêneros. E então tá, a gente está indo caminhando já para 1h e 1 minuto. Nossa. E passou rápido, né? Rápido. Passou rápido. Passou bem rápido. Então, Rita, as suas considerações finais, então, para a gente encerrar. E se vocês quiserem também falar mais alguma coisa entre vocês, podem ficar à vontade. Então, deixo a palavra com você, depois a Thaisa, para a gente encerrar. Bom, primeiro agradecer, né? E dizer que me sinto honrada de estar aqui e poder falar para outras mulheres. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer mais vezes. Verdade. Fazer um encontro, né? De levar mesmo informação, discussão sobre direitos, aonde procurar ajuda, porque muitas das vezes precisam de ajuda e não conseguem nem chegar nessa ajuda, nem sabem que ela existe, né? Para que elas
possam também ser curadas dos seus traumas e dos seus problemas e buscar seu espaço dentro da sociedade. Que a gente não está aqui para competir com os homens, né? A gente está aqui para competir com a gente, para ser melhor do que a gente era ontem e para lutar pelo nosso espaço de forma igualitária, né? Ninguém é melhor ou pior que o outro. Alguns são mais capazes, mas não é porque é mulher ou porque é homem. Porque aquele ser humano tem uma capacidade de raciocínio, enfim, e uma aptidão para determinada coisa que às vezes é melhor do que no outro. Né? E não por causa do e não por causa homem, do gênero, né? que a pessoa tem. Então, que a gente possa apoiar de verdade mais as mulheres, que a gente possa talvez até criar grupos de discussão, de apoio, né? Que se reúna mais vezes para entender e conhecer melhor o universo da mulher dentro do nosso município e a gente ajudá-las, né? Ajudarmos umas às outras a conquistar nossos espaços, nossos direitos e nos curarmos também dos nossos problemas, né? E você, Thaís, o que você tem a dizer para a gente encerrar? Quero agradecer a oportunidade, Renan. É sempre um prazer poder estar aqui, apesar que eu falo que sempre traz uma friagem assim no coraçãozinho da gente. A gente fica trêmulo antes de entrar aqui. Falei, Renan, estou nervosa. E aí eu penso assim, tem que estar nervosa mesmo, porque senão a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente não é nada, né? Tem que ficar um pouquinho nervoso. Mas agradecer a oportunidade, dizer que Deus tem uma linda história também para o Observatório, eu tenho certeza disso. O Observatório nasceu no coração de Deus, eu tenho com certeza, se tem uma coisa que eu tenho certeza hoje nessa terra, também é sobre isso. Que Deus abençoe você, sua casa, todos que estão nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade. Viu, Rita? Obrigada. E a gente precisa conhecer melhor as outras mulheres, né? Porque é tão fácil julgar, você passa de carro, passa a pé, passa de moto, nossa, aquela pessoa tão metida, aquela pessoa... Ai, eu já vi tantas mulheres que chegou perto de mim e falava, a Dalva, que é uma das minhas melhores amigas, hoje ela falava assim, Thaís, assim, eu olhava para você, nossa, eu te achava... Se a gente se arruma, é porque é metida. Se a gente não se arruma, nossa, está desleixada, deve estar com algum problema. É complicado. É verdade. E normalmente isso parte das mulheres. Isso, né? É constrangedor. Que a gente olha a outra com outro olhar. Ela se arruma porque ela gosta de se arrumar. Se ela não está se arrumando, mudou alguma coisa, será que a amiga está com algum problema? Será que ela precisa de alguma ajuda? Talvez o dia que você está mais arrumada é que você está mais quebrada por dentro, né? Exatamente. Eles não têm nem noção disso. Mas, enfim, dizer que olhe com os olhares de Deus mesmo, que as pessoas possam ser mais sensíveis a olhar um para o outro antes de criticar, repense, antes de falar, repense, abre o coração, entenda que nós mulheres podemos sim ocupar mais lugares, não só na política, mas em outros âmbitos também profissionais. Entenda que nós somos capazes, nós precisamos cuidar umas das outras, cuidar da nossa família, do nosso esposo, quem tem esposo. A gente não é menor por cuidar do esposo. A gente não quer ocupar o lugar de ninguém. A gente só quer estar andando do lado, né, Rita? Exatamente. A gente quer ter o nosso lugar de fala. A Renata fala muito essa frase. Quero ter meu lugar de fala. Quero ter o meu lugar de fala, mas sem ter que passar por cima de ninguém, puxar o tapete de ninguém e honrar sempre o próximo. Não é fácil. Eu vou falar aqui. Às vezes a gente fala, mas é tão difícil. A gente tem, até nós mesmos, eu estou falando algo que precisa para mim, porque o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. Então, assim, a gente precisa muito ir para esse lugar. E ver se... Eu falo muito sobre isso, Renan. Às vezes a pessoa está tão ferida lá do outro lado, eu vou olhar para ela. Hoje eu tenho feito muito isso. Tenho me vigiado e me policiado muito sobre isso, sabe, Rita? Quando alguém vem com muita coisa para cima de mim, querendo me agredir, querendo falar palavras de baixo escalão ou querer me tirar do prumo, eu olho e falo, ela está ferida, tem alguma coisa ali. Então, eu não vou retrucar. Sim. Porque eu não sei o que ela está passando. Às vezes em casa está vivendo coisas tão difíceis e está querendo explodir em cima de mim. Então, hoje eu estou conseguindo emocionalmente trabalhar isso. Mas em 2021, quando eu fui eleita, eu explodi muitas vezes. Então, isso é uma cura diária. Sim. Então, que Deus possa nos curar, né, nos abençoar. E obrigada pela oportunidade. E estou muito feliz. Achei que ia ser mais difícil, foi até tranquilo, foi né? Foi ótimo. Façamos outros. Renan, obrigada. Eu que agradeço a presença. Pessoal, então a gente já vai encerrando por hoje, tá?
Eu quero agradecer a presença de vocês duas, tá? As portas estão sempre abertas. Obrigada. E aos nossos patrocinadores também que estão na tela aí, ficaram passando o tempo todo. Sem o apoio deles, o Observatório não estaria aonde está hoje. Sim. Então a gente agradece a todo mundo que apoia, né, o projeto do Observatório, que tem como função trazer informação, trazer soluções para a cidade, mesmo que às vezes isso precise mostrar uma foto ali, uma foto aqui, que é uma demanda, né? E seguidores mandam. Então, o Observatório surgiu com esse intuito e vai continuar com esse intuito também. Então, agradecer a presença de todos vocês. Sexta-feira temos outro podcast, agora já, depois de amanhã. Eu vou colocar amanhã o encarte lá no feed de quem que nós vamos entrevistar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a vocês, boa noite a todos de casa. Noite, gente. E a gente retorna aí, se Deus quiser, na sexta-feira. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.